Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com conteúdo de filosofia. Nós vimos há pouco sobre o Sócrates, né? Estamos falando desse período clássico da filosofia. E nesse momento vamos falar sobre o seu grande discípulo, né? O grande discípulo de Sócrates, que é o Platão, né? Na outra aula eu falei que o Sócrates em si, ele não deixou os seus ensinamentos, né, os seus diálogos por escrito, mas os seus discípulos que foram deixando. E o principal aí é o Platão. Platão é um nome que a gente conhece que na verdade é um apelido, tá? Muitos não sabem, mas o nome do Platão mesmo, né, de nascimento, era Aristócles, tá? Como ele era um homem largo, de costas largas, um pouco quadrado, né? Digo fisicamente, colocaram esse apelido que significava essa questão de homem largo, então Platão. Então, conhecemos por isso, ok? Estamos falando ainda desse contexto de Atenas, né? Como eu disse, ele era um grande discípulo do Sócrates. E uma coisa que eu não falei no outro vídeo, que é importante vocês entenderem, é que o Sócrates, ele foi condenado à morte, né? Ele bebeu um veneno e ele morreu. Ele foi condenado à morte porque começaram a julgá-lo como uma pessoa, como se estivesse influenciando a juventude para um mau caminho, né? Ele foi condenado como um homem que estava desvirtuando aí essa juventude e também porque ele não era, digamos que não falava a favor dos deuses ali, né, que eram pregados e ensinados dentro da polis, né, de Atenas. Então ele foi condenado à morte. E aí, gente, o Platão, como seu fiel seguidor e discípulo, chegou um momento da vida dele que ele começou a observar para a democracia ateniense, né, que a gente tem falado sobre a democracia ali, sobre esse regime político que eles viviam, e ele começou a olhar para isso e perceber que não estava certo. Porque o próprio Sócrates, o seu próprio mestre, ele não era a favor da democracia, né? Aquela democracia que era ensinada ali em Atenas. Ele não era a favor. E após a morte de Sócrates, o Platão vai falar realmente, cara, esse sistema não tem nem noção do que é justiça, do que é justo. Então, como eu vou a favor desse tipo de governo? Então, ele começa a criar o seu próprio regime de governo, tá? Então, após a morte de Sócrates, ele vai viajar, ele vai, por exemplo, para Sicília, e lá ele vai tentar implantar aí o seu projeto político, porém, né, no início deu um pouco certo, mas vai chegar um momento que vão começar a julgá-lo, né? Vão tentar até escravizá-lo. E nesse momento, quando ele consegue se libertar, né, quando ele sai aí dessa prisão, ele volta para Atenas. E quando ele volta para Atenas, né, após essas tentativas, ele volta e cria a academia. A academia, na verdade, vai ser um lugar onde ele ensinava, né, tudo que o seu mestre passou, o Sócrates, né? Tudo que o Sócrates deixou, ele vai tentando ensinar. Lembra a questão do diálogo, né, da maêutica? Então, ele vai praticar isso dentro de Atenas. E aí vai ser nesse momento que ele vai criar a sua maior, eu digo, né, uma das suas maiores obras, que é a República. Essa obra ela vai ser muito importante porque ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre várias questões que agora a gente vai buscar entender. E nessa obra a gente vai ter uma passagem que eu já comentei mais ou menos com vocês, que se chama a Alegoria da Caverna, o mito da caverna. Muitos conhecem o mito da caverna, né? Então, gente, vamos lá, vamos tentar viajar um pouco aí mentalmente. Como eu tô falando, é um mito, não foi algo que aconteceu, né? Era uma tentativa de explicação do Platão sobre as suas ideias.
Existiam pessoas, né, que desde crianças foram criadas dentro de uma caverna. Elas estavam acorrentadas, essas pessoas, e elas ficavam de frente a uma parede, né? Elas ficavam uma do lado da outra acorrentadas de frente para uma parede. Então, o que eles viam, né? E no meio, atrás dessas pessoas, no caso, tinha uma fogueira, né? Então, o que eles viam nessa parede era o reflexo, né? Através dessa fogueira, era uma projeção do que tinha atrás deles. Então, se eu tivesse objetos ali por trás, eles viam um reflexo desse objeto projetado nessa parede. E aí, em um determinado momento, um desses homens, uma dessas pessoas, ele consegue se libertar, ele se liberta e sai dessa caverna. Quando ele sai da caverna, que ele se depara com a luz do dia, né, os seus olhos ficam um pouco, digamos que machucados, ele não consegue olhar com clareza, mas quando ele passa a olhar com clareza, ele vai perceber que, na verdade, o que eles viam dentro da caverna era um reflexo de algo que não existe, de algo que não é real, né? E o que ele estava vendo de fora dessa caverna era a realidade, né? Era o conhecimento, era o real. Então, ele vai tentar, né? Ele tem essa possibilidade de tentar voltar e avisar os seus colegas que aquilo que eles estavam vendo naquela parede, na verdade, era uma mentira. Era um retrato, na verdade, de uma realidade, né? Não era a realidade em si. Mas aqueles seus companheiros poderiam se revoltar, não acreditar, né, nessa história contada. Porque, olha, eu tô a minha vida toda olhando pra isso, achando que isso é real, e depois vem um fulaninho dizendo que não é. E aí, gente, eu tô aqui fazendo essa explicação, né, da alegoria da caverna, para mostrar a vocês que, através desse ensinamento, Platão ele vai falar sobre 2 tipos de mundos, tá? Ele vai explicar a questão que a gente tem o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, né, é o mundo material, e a gente tem o mundo inteligível, tá? Que é ligado ao ideal, é o mundo das ideias. E aí, a diferença é que no mundo sensível, a gente tem os nossos sentidos. Então, a gente não tem uma realidade dentro desse mundo, uma realidade concreta. E dentro do mundo inteligível, o mundo ideal é justamente a questão da ideia da razão. E a razão, ela é una, de acordo com ele, e perfeita. Então, dentro do mundo ideal, a gente tem, digamos que os conceitos reais, tá? Dos próprios objetos, por exemplo, a gente tem os próprios conceitos, a gente tem a justiça, a gente tem a coragem, a gente tem o amor, a gente tem tudo isso. E no mundo sensível, na verdade, a gente tem um retrato imperfeito, tá? Desse mundo ideal. Nesse mundo sensível, a gente tem, por exemplo, digamos que várias ações corajosas. A gente tem aqui dentro do mundo ideal, a gente tem um celular. E aqui no mundo sensível a gente tem vários celulares, tá? Então, dá para entender? O mundo ideal, ele é um mundo do nosso pensamento racional, é o mundo da razão, é do conhecimento em si. É de fato do conhecimento. E no mundo sensível, a gente só tem os nossos sentidos. Não existe realmente um conhecimento. É só um retrato dele, tá? Um retrato imperfeito dele. E aí, galera, né? Vocês precisam entender a diferença que é do mundo sensível e do mundo ideal. Aí quer ver um termo muito conhecido? É quando a gente fala sobre amor platônico. Vocês com certeza já ouviram falar sobre essa questão do amor platônico. O que é isso? É simplesmente quando eu caso com a pessoa, quando eu tenho filhos com aquela pessoa,
quando eu vivo em harmonia com aquela pessoa, mas isso tudo tá dentro, não é real, né? Não é real, tá dentro das minhas ideias. É o que eu idealizo como relacionamento, é isso. Eu estar casada, ter filhos e viver em harmonia, mas não é real. Por isso que a gente fala que é o amor platônico, a gente idealiza relações. Deu para entender? Então vamos lá, vamos dar outro passo aí dentro dessa questão do Platão. Quando ele começa, gente, a falar sobre um tipo de governo ideal, né? Quando surge essa pergunta, tá bom, então quem governa? Quem deve governar? Ele vai começar a falar sobre... Isso está dentro da República também, tá, gente? Ele vai começar a falar sobre algumas questões. Ele vai falar que o ser humano, né, os indivíduos, eles possuem corpo e alma, né? Ele é um filósofo que fala do corpo e da alma. A alma, na verdade, é a nossa essência. Posso dizer que é o que o Platão valoriza mesmo. A alma é a nossa essência. E o nosso corpo, ele só ele está aprisionado nesse mundo sensível. Né? A alma está dentro do corpo, mas ela está aprisionada nesse mundo sensível. A alma, ela é ligada mais às questões desse mundo ideal, tá? Desse mundo inteligível do Platão. E aí, gente, ele vai, né, dizer, aí vocês precisam entender isso, que em um determinado momento a gente esteve dentro desse mundo ideal, desse mundo inteligível, tá? Onde a gente tinha um conhecimento, onde a gente trabalhava com a nossa razão. Mas quando a alma ela vai encarnar nesse corpo, né, nesse corpo que a gente conhece, carne e osso, quando ele encarna dentro desse corpo, é como se fosse um processo de amnésia. O ser humano esquece de tudo aquilo que ele aprendeu lá no mundo ideal, tá? Então, é como se esse mundo ideal caísse nesse mundo sensível. E aí, quando cai nesse mundo sensível, a gente esquece de todos os nossos conhecimentos. Deu para entender? E uma coisa que eu preciso falar com vocês é que esse processo de você estar dentro, né, desse processo de conhecimento, Platão ele também defende a questão do diálogo, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. O diálogo é importante para ele. Ele é um discípulo do Sócrates. O Sócrates gerava o conhecimento, né, a maêutica, através do diálogo. Então, ele é a favor disso, né? O ser humano ele não está construindo um conhecimento sozinho. Ele está nessa interação com o outro. Então, pensando nessa questão aí, né, da alma, né, dessa encarnação, e aí, quando a alma cai nesse mundo sensível, ela esquece de tudo aquilo que ele aprendeu. E aí, ele vai falar que a alma ela tem 3 divisões, tá? Existem 3 divisões. A gente tem a alma racional, que digamos que é a principal para ele, que é a alma que está localizada, digamos que aqui no cérebro, é onde a gente tem o conhecimento, a razão. A gente tem a alma irracível, que é ligada aqui nos nossos sentimentos, no nosso coração. Então, são todas as nossas emoções, tá? E a gente tem a alma apetitiva, que está localizada mais aqui no ventre, entre o ventre e abaixo do ventre, que é ligada às questões de subsistência, de sobrevivência, né? Então, eu produzo, eu faço coisas para a minha própria sobrevivência. E dentro desse contexto, né, dessa questão, desses 3 tipos de almas, o Platão ele vai falar sobre um processo educacional, tá? Ele vai falar sobre um processo educacional que se chama paideia. É a paideia, é o processo educacional. Esse processo educacional, né, digamos que as pessoas vão ser colocadas dentro de um sistema de educação onde eles vão sendo meio que provados, né?
Eles vão passando por etapas para ver até onde esse ser humano consegue chegar. E ele vai dividir em 3 categorias, né? Os indivíduos vão ser colocados em 3 categorias diferentes, né? Os produtores, a gente vai ter os guardiães e a gente vai ter os governantes, tá? Esses produtores são aqueles seres, né? São aquelas pessoas que vão ser colocados em trabalhos da própria sobrevivência, da subsistência, aquele que cuida da polis, que cuida de Atenas. E esses produtores são ligados a qual tipo de alma, que eu acabei de falar para vocês, a apetitiva, que é justamente a alma, né, a parte que é ligada para essa questão da sobrevivência. A gente vai ter os guardiães, esses que guardam, no caso, realmente é os que protegem. Então, eles são ligados a essa alma irracível, que é gerado das emoções. E a gente vai ter os governantes. E esses governantes são quais? São aqueles ligados à alma racional. Esses governantes são quem? São as pessoas que vão governar a polis. São quem, gente? Quem poderia ser? Os filósofos. Então, dentro da política de Sócrates, aqueles que conseguem adquirir o conhecimento são justamente esses filósofos, esses que conseguem atingir um nível de pensamento racional, né, que de fato vão chegar ao conhecimento. Então, a paideia, esse processo educacional, ele tem essas etapas. Existem pessoas que vão ficar só na primeira etapa, que vão ser apenas produtores. Outros vão conseguir subir, né, vão ser guardiães. Outros vão ser governantes. E esses governantes, eles estão dentro do quê? São aqueles que conseguem atingir o mundo das ideias. E aí, gente, esse processo que o Platão fala é reminiscência. Grava aí, reminiscência. A reminiscência, lembra da historinha que eu falei para vocês? Que a alma estava lá no mundo das ideias. E aí, quando ela encarna no corpo, nessa encarnação, ela esquece de tudo, esquece do conhecimento e fica dentro do mundo sensível? Pois é. Essa reminiscência é justamente a tentativa dessas pessoas de saírem desse mundo, desse padrão sensível, né, até alcançar o mundo das ideias, até alcançar essa alma racional. É um pouquinho complicado de tentar entender, mas eu tentei simplificar, ok? Então, um governante justo, né, é aquele que consegue chegar ao conhecimento, tá? E esse conhecimento, mais uma vez eu falo para vocês, é através do diálogo. Show? Beijo, gente. Até a próxima. Bye!